O uso da toxina botulínica, mais conhecida como Botox, revolucionou o campo da estética e da medicina, sendo amplamente utilizada para suavizar rugas, tratar espasmos musculares e até em tratamentos médicos mais específicos. Só que apesar da sua popularidade e eficácia, há relatos raros de uma condição conhecida como síndrome do botulismo-like, que é induzida pelo Botox. Essa condição ela é caracterizada por sintomas que se assemelham ao botulismo, uma doença grave causada, pela toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Aí eu te pergunto, você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que é essa síndrome? Se você não sabe, vai saber agora, porque a gente vai conversar sobre isso. A síndrome botulismo-like induzida pelo Botox ocorre quando a toxina botulínica usada em procedimentos estéticos e terapêuticos causa efeitos adversos que se assemelham ao botulismo. Então, embora o Botox seja considerado seguro quando administrado por profissionais qualificadas, em alguns casos a toxina ela pode se espalhar para áreas além do local da injeção, afetando outros músculos e nervos, o que pode resultar em uma paralisia temporária semelhante à observada no botulismo. Os principais fatores que podem levar ao desenvolvimento da síndrome botulismo-like após o uso do Botox incluem superdosagem ou aplicação inadequada, então a administração de doses excessivas de toxina botulínica ou injeções em locais errados pode aumentar o risco de disseminação da toxina para outras áreas não desejadas, levando a sintomas sistêmicos. A segunda é a suscetibilidade individual. Então, tem algumas pessoas que podem ser mais sensíveis à toxina botulínica, mesmo quando a gente utiliza doses consideradas seguras. E aí essas pessoas elas podem desenvolver efeitos colaterais mais severos. O terceiro é o procedimento repetido. Então, a repetição frequente da injeção de Botox pode, em casos raros, aumentar o risco de efeitos adversos acumulativos, incluindo a síndrome do botulismo-like. Se você chegou até aqui e está gostando do conteúdo, já deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e compartilhe esse conteúdo aqui com mais pessoas. São atos simples, mas que fazem muita diferença no meu trabalho. Os sintomas dessa síndrome, eles podem variar em gravidade, mas geralmente incluem fraqueza muscular generalizada. Embora o Botox ele seja aplicado localmente, a toxina ela pode se disseminar, causando fraqueza em músculos distantes do local da aplicação. Um outro sintoma, é a dificuldade respiratória. Então, se a toxina atingir os músculos respiratórios, pode haver essa dificuldade para respirar. Dificuldade também para falar e engolir. Então, os músculos da garganta, eles podem ser afetados, resultando em disfagia, que é dificuldade para engolir, ou então disartria, que é a dificuldade para poder articular palavras. Pode acontecer também pitose palpebral, então a queda ali das pálpebras, que é conhecida como pitose, é um sintoma que é comum quando a toxina ela atinge músculos ao redor dos olhos. Pode acontecer também visão dupla ou borrada, e isso ocorre se os músculos oculares eles forem afetados. Esses sintomas, eles geralmente aparecem horas a dias após a aplicação do Botox, e na maioria dos casos eles são temporários, mas pode ser potencialmente graves, especialmente se eles afetarem a respiração. Embora seja uma condição rara de acontecer, existem casos demonstrando a possibilidade da toxina induzir essa síndrome botulismo-like. E aí a gente vai ver alguns relatos da literatura, dos artigos científicos. Em um dos casos relatados, a síndrome botulismo-like ela foi decorrente da aplicação intravenosa indesejada e não pela difusão do músculo para a circulação sanguínea. E outros dois casos foram relatados. No primeiro caso, a síndrome do botulismo-like, ela foi relatada após a injeção para a hiperidrose. Nesse caso aqui, o paciente ele recebeu 1.400 unidades da toxina da Dysport, desenvolvendo sinais colinérgicos sistêmicos reduzidos e fraqueza muscular generalizada, incluindo pitose bilateral, dipoplia, fraqueza dos músculos dos dedos, astenia, redução do suor, do lacrimejamento e da saliva. Isso tudo 6 dias após receber a toxina do tipo A. A recuperação durou 2 meses. O segundo caso descrito foi com o uso da toxina da MyBlock para a hiperidrose palmar, que ocasionou em visão turva bilateral, indigestão, garganta seca,
evoluindo para disfagia, e isso ocorreu 2 dias após o tratamento com essa toxina do tipo B. A recuperação, ela aconteceu após 3 semanas. Eu vou falar mais sobre como prevenir esse risco, mas antes, me responda se meu conteúdo tem te ajudado, se ele já te ajudou de alguma forma. Se sim, você puder, apoie o nosso canal. Dessa forma, eu consigo continuar dedicada a esse trabalho para poder trazer mais conhecimento para você e com muito mais qualidade. Você pode me apoiar se tornando membro do canal aqui do YouTube ou então pelo QR Code que está aparecendo aí na tela. Para facilitar tudo isso, eu deixei o link na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha por lá. Continuando o assunto, para poder evitar o risco do botulismo-like e dos efeitos colaterais sistêmicos, recomenda-se a utilização da menor quantidade de dose eficaz possível de toxina botulínica. Aproveita aqui um momento para poder falar sobre mais dicas importantes para quem está querendo aplicar o Botox. A primeira é: escolha uma profissional experiente. Então, certifique de que o procedimento ele seja realizado por uma profissional experiente e capacitada. O segundo é a avaliação pré-procedimento. Então, uma boa avaliação profissional vai avaliar o seu estado de saúde geral, o histórico médico, possíveis sensibilidades antes da realização do procedimento, para que a profissional ela possa ajustar a dose, né, conforme for necessário. O terceiro é comunicação aberta. Então, informe a profissional que vai te atender sobre qualquer histórico de reações adversas à toxina, medicamentos que você utiliza, procedimentos estéticos que você fez antes. Informe tudo, não esconda nada. A quarta dica: siga as instruções pós-procedimento. Após a aplicação do Botox, siga rigorosamente as instruções fornecidas, como evitar deitar-se nas primeiras horas após ali o procedimento, fazer atividade física intensa. Inclusive tem vídeo meu aqui onde eu falo, né, com relação aos cuidados que devem ser feitos e seguidos após a aplicação do Botox. Vou deixar o card aqui. A quinta dica: monitoramento dos sintomas. Então fique atenta aos sintomas após a aplicação do Botox. Se você notar qualquer sinal, né, de fraqueza muscular generalizada, dificuldade para respirar, para engolir, para falar, converse com a profissional que realizou o seu procedimento ou então procure um atendimento médico. Embora a síndrome botulismo-like induzida pelo Botox seja rara, é uma condição que merece atenção por conta do seu potencial de impacto ali na saúde da cliente. A escolha de uma profissional qualificada e a adoção dos cuidados adequados antes e após o procedimento são essenciais para poder minimizar, né, os riscos de qualquer procedimento. Agora me conta aqui se você conhecia essa síndrome, se você sabia que podia acontecer com a aplicação do Botox. Compartilhe aqui comigo todas as suas experiências, as suas dúvidas, que eu vou amar continuar conversando com você. Para quem é profissional e quer ter acesso a e-books, aulas, materiais complementares, protocolos, tem link aqui na descrição ou no comentário fixado para você se aperfeiçoar ainda mais comigo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!